Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o Som dos Beatles, né? E vamos entrando aqui em outros assuntos. E agora eu queria aproveitar, esse é o último bloco. Antes da gente voltar na questão da primavera, eu preciso lembrar você, que é nosso telespectador, telespectadora e internauta, que nós temos o seguinte detalhe. Nosso programa vai terminar, mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Na sequência, a gente tem Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Fernando Rocha Moonlight, que hoje tem recado pra gente. Vai contigo, Fernando. Olá, meu caro Elias Sunshine, tudo bem? Estamos preparando aqui o nosso programa, até tomar uma aguinha aqui. É muita gravação, muitas gravações, Elias. A gente vai falar no programa de hoje sobre, principalmente, um hospital que é orgulho para todos nós mineiros. É o Hospital Felício Roxo, está comemorando 70 anos. A gente tem 2 médicos do hospital e vamos falar de 2 ações que são fantásticas dentro do trabalho do Felício Roxo. Primeiro, a gente fala sobre transplantes. O Hospital Felício Roxo é um centro de excelência nesse assunto e a gente vai falar sobre a importância dessa conscientização. Transplantes em Minas Gerais, que aliás, né, a gente tem o Felício Roxo em Minas Gerais, mas tem Minas Gerais no mapa do transplante brasileiro e temos muito orgulho disso também. E depois a gente fala com o ortopedista do Hospital Felício Roxo, que vai representar não só o hospital, mas também Minas Gerais, em uma Olimpíada Científica, falando sobre um trabalho de recuperação de fraturas em uma parte do pé, que normalmente, para essa recuperação acontecer, são usados pinos, aqueles famosos parafusos, e ele apresenta uma solução com tiras, com faixas, que substituem plenamente e também aceleram a recuperação. Enfim, tem muita coisa boa no programa de hoje e eu estou, como sempre, esperando todo mundo por aqui. Saúde! Sempre saúde para você também. Beijo, Fernando Rocha Moonlight. Felício Roxo, hospital onde você nasceu. Eu só. Coincidências não existem. Coincidências são para os tolos. Laços, isso chama-se laços. Mesmo? É laço, Então pronto, que é destino, laço, né? Em japonês chama in, né? A palavra é in em japonês. São laços, onde a gente encontra as pessoas, é um laço eu estar aqui hoje também. Sim. É um laço. Isso não é à toa, Débora, isso não é coincidência. É um laço a gente se encontrar. Que massa. Né? Então, assim... E a gente deve continuar enlaçando? Se esses laços aparecem, a gente deve continuar? Manter esses laços? A gente agradece e procurando praticar o bem e evitar o mal. No budismo tem muito isso. Então, assim, a gente deve manter esses laços de uma forma tranquila para que as coisas todas ocorram, sem obstáculos e sem conflitos, né? De tudo na vida a gente pode tirar algo positivo? Sem dúvida, né? A gente deve estar atento a cada momento para ver o que está conhecendo. Conhecer a si próprio para a gente não se perder, né, em cada momento e a gente ter a mente clara e saber se comportar em cada momento de nossas vidas, né? Então é importante isso. Por que a gente foge tanto da gente? Que a gente tem medo de se conhecer? Por que o ser humano tem isso? O medo é uma emoção do ser humano, natural do ser humano. Tá. Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se conhecer. Olhar para dentro, a meditação é nada mais que olhar para dentro, conhecer a si próprio e transcender os egocentrismos, os egoísmos, as ilusões. As ilusões que a gente tem que transcender elas. E só em ver e reconhecer, é isso. Aí já fica mais fácil, já é o começo. E aceitar, né? Então, é por aí que começa. Deixar a pessoa dar uma dádiva para você, isso é importante? O que isso significa? Olha, receber, muitas vezes a gente se ilumina só com a dádiva de uma pessoa. Isso. Esclarece alguma coisa para a gente. Muitas vezes acontece isso. Você está com um conflito para resolver, uma questão para resolver, e de repente, às vezes uma pessoa você nem conhece, ela te dá aquele feedback, ela te dá aquilo acontece, você ilumina na hora, você renasce, né? Então, acontece isso. Pensando na pandemia, que muita gente morreu, muita gente sofreu, todos nós sofremos, o que a gente pode tirar da pandemia, agora passado um tempo, assim, na sua opinião, Moura? Olha, eu acho que na pandemia todo mundo teve que enfrentar o medo da morte. Foi uma coisa gritante para todo mundo.
E muitas pessoas nunca pensou, é um tabu falar sobre morte na cultura nossa, né? Então, assim, foi uma coisa desconhecida e todo mundo ficou com muito medo mesmo. E foi uma oportunidade de trabalhar. Então, hoje a gente deve ver como um agradecimento, nós que sobrevivemos, né, da pandemia, como um agradecimento de ter a possibilidade de ter treinado esse medo da morte. Treinado o medo da morte. É, o medo da morte. E exatamente, essa transcendência desse dualismo vida e morte é muito importante no budismo. Porque o medo da morte atrapalha a gente viver, né? Então a gente deve treinar, olhar para isso, aceitar, né, esse dualismo vida e morte, transcender ele, e aí a gente fica liberto. Pedro, você tem menos medo da morte, passado esse momento da pandemia, que você, inclusive, mudou muito a sua vida? Hoje zero. Zero? Zero. Olha só. Medo, zero, zero. E eu acho que existe sei lá, uma proximidade dela, assim, sabe? Uma proximidade da morte, assim. Da morte. Não da morte, tipo a minha morte, ou assim, Sim. não isso. Mas a morte de tudo mesmo, de processo, de afastamento, de tudo mesmo, saca? Eu acho que é... E você, Débora? Tem menos medo da morte hoje? Não que eu já tivesse medo da morte, assim. Eu como cristã, né? Sim. Sou cristã, evangélica, então, querendo ou não, o que está por vir é mais interessante do que a gente vive hoje, né? Pensando assim, o que vem depois, Sim. né? Existe algo depois, existe uma eternidade e ela é muito mais interessante do que o que a gente vive hoje. Talvez, assim, a gente fica, né, receoso, não, eu pelo menos, não de ir, mas dos que ficam, né? A gente pensa mais, eu penso mais sobre isso, assim. De aproveitar mais os movimentos, né, gerar mais memórias, porque fato é que um dia todos nós iremos, né, e se a gente puder deixar alguma coisa legal para quem ficou, né, é um legado, é importante. Vamos saber do Ricardo. Ricardo, queria entrar um pouco nisso com você. A pandemia, né, você diminuiu o medo da morte depois, né, desse momento mais difícil que a gente viveu? Como é que foi para vocês, inclusive, que trabalham com eventos, né, que tiveram que ficar mais fechados ainda? Pois é, né? Foi complicado para todo mundo, né? E assim, eu acho que eu sempre encarei isso da mesma forma, né? Então eu acho que não mudou muito para mim, né? Ao meu ver, né? E foi curioso porque na pandemia, que estava todo mundo parado, né? Principalmente, né, o nosso ramo de música, entretenimento, né? E a gente, no meio de tudo isso, a gente conseguiu idealizar um projeto que chama Cidade Unida. E a gente, olha que interessante, nós tocávamos nos condomínios de prédios e nas áreas úteis, ou seja, na quadra, na parte de baixo, e as pessoas assistiam lá de cima dos prédios. E a gente conseguiu tocar até na pandemia, a gente não ficou parado na pandemia. E o melhor de tudo isso foi o resultado, que a gente conseguiu, com isso, arrecadar mais de 8 toneladas de alimentos para as pessoas que naquele momento estavam precisando. Então, assim, Parabéns. Foi gratificante de vários modos, né? Então, foi muito bacana. A gente conseguiu aí levantar essa quantidade imensa de alimentos e saber que foi direcionado ali pela Cruz Vermelha, né? Que a gente contatava a Cruz Vermelha para retirar os alimentos diretamente, para poder distribuir para quem estava precisando mais ainda naquele momento. Então, foi tudo de bom para a gente, assim, tudo de bom, querendo dizer, né, o resultado disso, claro, né? Mas foi isso, a gente pelo menos conseguiu tirar alguma coisa boa desse momento tão ruim para todos, né? Parabéns, muito bom. Você gosta de flores? Sim, com certeza. Eu tenho até um jardinzinho aqui em casa, aqui no canto. Olha, que ótimo. Então agora fica ligado aí, Ricardo, e você que está acompanhando o nosso programa, nós vamos colocar algumas fotos dos arranjos, né, que a Débora trabalha com eles aqui. Então, por favor, maestro, vamos colocar. Aí, Débora, vamos comentar um pouco. Olha que lindo, Não tem né? como não se alegrar, né? Assim, as flores, elas trazem cor, e eu falo que o meu lema com a AMA é levar mais que flor, é levar memória. Sim. Porque o ato de presentear, né, você marca um momento. Então, eu tento colocar isso através das flores, para que as pessoas que recebem tenham esse impacto positivo, né, ressignifiquem momentos.
E, Débora, você também dá dicas para as pessoas para manter as flores, o arranjo mais tempo assim? Com certeza. Lá no Instagram da AMA, eu sempre procuro falar, né, sobre isso, que inclusive é uma dúvida bem grande das pessoas, porque muita gente deixa de comprar porque fala assim, é perecível, daqui a pouco vai morrer 2, 3 dias, e de fato isso acontece se você não souber cuidar direito, né? Então, já até gravei uma aula e fiz uma pesquisa, entreguei essa aula para as pessoas de como você pode fazer para que o seu arranjo tenha maior durabilidade. Foi bem legal isso. Vai depender das flores ou você pode dar uma dica geral, uma generalizada para a gente? Não, isso é um dos fatores, né? Quais flores é um dos fatores. Mas, assim, o básico é trocar água. Né? Precisa ser água gelada? Já me falaram Não precisa ser água gelada. Põe uma aspirina na água. O mais importante é que a água seja fresca. Fresca? Mais fresquinha, então né? Tem que trocar todo dia. Eu, como microbiologista, eu falo o seguinte, não existe, você nunca vai ter um ambiente estéril para trabalhar com as flores. Sim. Então, nas flores tem micro-organismo, na nossa mão, na água, nos instrumentos que você vai... O ambiente tem. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Então, a troca de água todos os dias é o ideal. Uma água fresquinha, dá para colocar do filtro, que é melhor? Ótimo. Não dá, é a da pia mesmo. O importante é trocar. Não precisa ser gelada, então. Não precisa ser gelada, não. Aspirina, botar uma aspirina na água. Não, o que você pode fazer também é uma coisa... Existem os conservantes florais, mas uma coisa super simples que todo mundo pode fazer em casa é utilizar água sanitária. Olha, mas aí o quê? Uma gotinha? Uma tampinha. Para 1 litro de água. Olha. Aquilo ali já minimiza bastante, né? A carga microbiana. As infecções. Isso. Ótimo. Então, e é barato também, né? Todo mundo pode usar. E cortar também. Se você puder cortar todos os dias, tem que cortar as hastes. As hastes? Sim, cortar em diagonal. Por quê? Em diagonal? Em diagonal você aumenta a superfície ali que a planta está exposta para entrar mais nutrientes. Olha, é muita técnica. É muita técnica, tem muita coisa. Sol. Deixa no sol ou não? Não, as flores de corte não. As flores de corte você não pode deixar no sol. E as flores plantadas aí é uma variedade enorme. É legal você dar uma pesquisadinha ali sobre o que aquela planta específica gosta, né? Para ver se ela gosta de muito sol, pouco sol, muita água, pouca água. Tem muitas particularidades. Mas as flores que você recebe no arranjo, melhor deixar... Melhor deixar no ambiente com luminosidade, mas não sol direto, não ter muito vento. E esses cuidados básicos. Dá uma olhadinha nela ali todos os dias. Pode parecer trabalhoso, mas assim, são 10 minutinhos ali, que veja aquilo ali como algo terapêutico, um tempinho ali para você, né? Tira um tempinho, cuida das suas flores, que você vai ver que elas vão durar muito além de 3 dias. Muito bom, Débora. Agora eu quero ir para o Japão. Maestro, nos leve para o Japão. Temos fotos aqui do nosso monge e eu queria... Falasse um pouco pra gente, olha ali. Quem está do seu lado? Olha, essa foto é de um fundador aqui do templo Zen das Alterosas. Eu convivi com esse monge, vamos dizer, é o papa do Zen do Japão. É um alto prelado. Essa foto é lá no Japão. Eu fui no Japão visitá-lo. Meu templo, aqui, o templo Zen das Alterosas, se tornou afiliado a Eihei, que é o templo, a matriz, né? Isso. E aí eu fui no Japão para receber essa filiação do nosso templo e com essa foto aí com o Zenji, né? Lindo. E é um dos fundadores aqui do templo. Então ainda estava vivo? muito... Ele ainda vivo? No ano passado ele morreu. Morreu no ano passado. E é um dos fundadores do nosso templo aqui. Ótimo. E agora? Essa foto é uma cerimônia chamada Zuisei. Quando você recebe... esqueçar esse manto colorido. Isso, esse manto colorido. Eu recebi esse manto colorido e tirei uma foto no templo chamado Eihei. Eu estava com um rosto bem severo, porque o treinamento era extremamente severo. Severo em que sentido? É muito duro, difícil? Muito duro, e o frio lá. Você imagina se acordar 4 horas da manhã, saía fumaça, assim, sem meia, sem nada, sabe? Então, assim, é um treinamento muito severo. Então, eu estava magro. E agora? Essa foto aí eu recebi, eu fui nomeado, o meu templo foi nomeado da Escola Sotozen do Japão. Nosso templo é filiado à Escola Sotozen do Japão. Exatamente.
O diretor está me passando o documento. Ótimo, ótimo, muito bom. Né? E onde que está o Templo das Alterosas? Meu templo fica na rua, o Templo das Alterosas fica na rua Itaparica 245, no bairro Serra, aqui de Belo Horizonte. Monge, ele está aberto às pessoas que, por exemplo, eu não sou praticante, eu posso ir lá? Como é que é isso? Olha, geralmente é bom ir nos horários que nós temos. Nós temos no nosso site, tem todas as informações. No nosso então site, tem horários para pessoas que não são geralmente praticantes. domingo à noite é o dia da nossa meditação presencial, atualmente. E segunda-feira é online. Olha, Então, o monge está assim, online, gostei. Nossa, eu fiz a pandemia todinha, eu fiz online. Sem problema nenhum com isso. E deu bastante gente. Às vezes tinha 40, 50 pessoas, faziam tudo online. O senhor tem notado que tem aumentado a Tem procura? Diminuído agora. Agora, diminuído tem online. diminuído online. Mas e o presencial? As pessoas têm O presencial Também? melhorou, mas não tão ainda não. procurado muito? Mais Ainda mulheres ou homens? Acho que tem mais homens. Mais no homens? meu templo, Sim. E mais velhos, mais novos? Mais novos. Mais novos. Tem velhos também. Tem um senhor lá de 75 anos. E senta Olha, que bacana. direitinho, Senta. não na cadeira. Sim. Aham. Tem todas as idades, né? Mas mais jovens, né, na verdade. A partir de qual idade a gente pode, né, introduzir, né, uma criança no Zen, se a gente quiser? Olha, quando a mãe ou o pai leva o filho, não tem problema. Agora eles fazem menos tempo. A gente faz uma meditação de 40 minutos, né? 40 minutos? Então, assim, a criança faz pouco tempo, mas a gente deixa ela à vontade para levantar e caminhar um pouco, né? Claro. Uhum. Então, assim, não tem idade, mas geralmente a pessoa, quando fica adulto, mas isso depende muito da vontade da própria pessoa, né? De querer partir para um caminho de transcendência, né? Para um caminho de transcendência. Igual foi o seu caso, né? Então, assim, não adianta se forçar a pessoa. Se a pessoa porque está na moda, né? Porque está na moda, meditação meditação, e tudo. né? Não é por aí, né? Não é por aí. E a meditação surgiu mesmo com o Zen budismo, né? Vamos dizer assim, é o berço da meditação, é o Zen budismo. Olha só, quando o senhor chegou aqui, o senhor falou, eu sou monge Zen. Eu falei, eu falo Zen budismo? Não, Zen. Eu queria que explicasse um pouco pra gente. Não, eu queria só encurtar, na verdade é a mesma coisa. Obrigado. Encurtar na televisão e no rádio é sempre muito bom. É só a mesma coisa. Zen budismo, o Zen é uma das linhagens do budismo. Existem muitas outras linhagens. E é a linhagem que mais ficou popular no Ocidente, né? Sim. Inclusive aqui no Brasil também. E o papel da monja Koen? É minha amiga, a monja Koen. Ela é muito popular, né? Ela é muito popular. Outro dia ela esteve em Belo Horizonte, eu fui ela teve lançando o livro, né, dela também. Eu tive com o Adriano. O Adriano foi lá. Cobrir, né? Foi. Encontrei com o Adriano lá. Sim. E é da mesma linhagem nossa. A escola Soto Zen, né? Soto Zen. Ela também é missionária da América do Sul, eu também sou, né? Bacana, muito bom. O senhor falou de 40 minutos de meditação. Qual o tempo máximo de meditação que o senhor já fez ou faz? Olha, eu já fiz meditação de 50 minutos, 1 hora. Mas eu sento em lótus, né? Aquela postura. Você põe a perna direita na coxa esquerda e depois o pé esquerdo na coxa direita. Então, durante postura, 1 hora? É uma postura, mas assim, demorou 7 anos para eu conseguir essa postura. Né? Eu faço até hoje. Parabéns. Então, assim, eu não quero perder essa postura, porque a postura correta dá uma estabilidade muito grande na meditação. Né? Então, é importante. O treinamento severo, o senhor falou, o mais severo era o frio mesmo? Era a temperatura? Não, o treinamento de monge é muito severo no Japão, extremamente severo. Você acorda de madrugada, você tem tarefas o dia todo. Então, assim, e eles... Alimentação mais alimentação bem simples, natural mesmo. Natural. Bem natural. E também eles eram severas. Quantas vezes eu apanhei no templo? É mesmo? Nossa, sem direito a vitimizar. Mas apanhou como? De vara? Não, tapa mesmo. Estrangeiro. Você vai embora, vamos mandar você embora. Sabe? Mesmo? É igual Bop. E a gente sem direito a vitimizar. Sim. É uma questão muito importante. Aí eu fiz a promessa, eu falei, eu não vou me vitimizar e um dia eu vou achar graça disso.
Puxa vida. Então, Parabéns. assim... Isso não é fácil. Porque hoje em dia a sociedade está muito vitimizada. Tudo quanto é bullying, é não sei o quê. Então a gente tem que esquecer essas coisas. Não adianta tocar isso para frente. Muito bom. Na internet, né? O senhor falou que está online e tal. Tem algum Instagram que a gente possa acompanhar? Olha, tem o meu site, é zen.org.br. Tá. E o meu Instagram é monge, Tá lá na tela. monge Mokugen. Isso. Né? Muito tá bom. lá. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, monge? Gratidão. Nossa, eu agradeço imensamente. Obrigado. Muito Pedro, obrigado. Vamos lá, onde é que você está expondo a sua obra? É no Pátio Savassi, a Mula. No Pátio Savassi até o dia 9 de outubro, Tá. de 10 às 10. Isso. É só chegar, é gratuito. Parabéns também, né? Obrigado. E ao Pátio Savassi também. Demais. E sem censura, né? Zero. Nós passamos estamos passando Pelo essa amor de semana uma Deus. censura na Assembleia Legislativa muito ruim, né, da obra de arte. Né? Não dá, na moral. Tá bom. Obrigado, viu, Pedro? Valeu, gente. Muito bom. Obrigado. Florista querida, Débora, muito obrigado, gratidão pelas flores. Imagina. E o contato com vocês, como é que é, com a AMA? Estou, assim, sempre no Instagram, no @ama_ateliê_floral. E lá também tem todas as informações do curso que eu vou ministrar agora, um curso presencial, né? Quando que é? Em 8 de outubro. Opa, inscrições estão Inscrições abertas. Tem o link de inscrição lá na biografia. Vai acontecer no Hotel Fazano, em BH, num espaço muito bacana lá. E é uma imersão, é um dia inteiro mesmo, né? de arte floral e além. Claro. Porque a gente precisa não só da parte da arte floral. A arte floral a gente acha com certa facilidade. Mas eu trouxe amigas especialistas para falarem de outros assuntos complementares para participante já sair dali com uma formação mais completa. Paz de espírito, né? Homens também podem? Homens também podem. Ótimo. Acaba que o meu público é mais focado no feminino, mas também sem preconceitos. são bem-vindos. Parabéns, viu? Muito obrigado. Gratidão pelas flores. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, tá? São lindas. Imagina, muito obrigada. Para fechar, nós vamos lá com o baterista, né? Beatles Forever. Ricardo, vamos convidar para o show. Aí, paz e amor. É isso aí, a gente espera todo o pessoal, né? Amanhã, né? No dia 22, em Betim, né? Primeiramente, isso. E no dia 23, no Cine Teatro Brasil Valorec. É isso aí, em BH. E Perfeito. o pessoal já está realmente comprando bastante e as vendas estão aceleradas. E não sei se tem muito ingresso ainda, né? Mas quem quiser pode correr lá, que acho que ainda tem. Muito bom. Ricardo, as pessoas que, né, Belo Horizonte, a gente gosta muito de Beatles, quiserem manter contato com vocês, Beatles Forever, vocês estão no Instagram, como é que a gente te encontra? Isso, tem as nossas redes sociais, é Beatles Forever Brasil, no Instagram e no Facebook, né? É aquele trocadilho, o for pelo 4, né? O número 4. Então, Beatles 4Ever Brasil, Beatles Forever Brasil, é isso aí. O pessoal lá pode saber todas as nossas histórias, nosso show para o Guinness Book, que a gente tocou 16 horas seguidas, pode saber dos nossos shows para a Virada Cultural, que a gente tocou 24 horas seguidas, e então vários recordes aí que só Beatles Forever tem. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigado, Valeu. saúde Obrigado. e paz para você, viu? Muito obrigado para todos aí também. Legal. E cuidado com os dentistas, hein? Cuidado com os dentistas. Muito isso aí, eu estava ouvindo aí. Gente, nós estamos chegando ao final. Queria agradecer demais a presença de vocês, né? Agradecer a presença dos meus queridos alunos e alunas, estudantes, né? Da FUMEC de pós-graduação, do nosso curso de ancoragem e locução em rádio, tá bom? Desejar boa sorte para os cruzeirenses, o Adriano tá ali, Fernando Rocha vai, tem uma caravana aqui da TV que vai ver o Cruzeiro, torcendo aí pro Cruzeiro voltar, japonês também, isso mesmo, tá todo mundo convidado. Obrigado, viu, gente? Muito bom mesmo. E você que nos assiste, valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e flores para você. Eu sobrei.